Oi gente, tudo bem? Hoje o vídeo que eu vou trazer para vocês é para falar novamente sobre o processo de revalidação da odontologia nos Estados Unidos. Se você já conhece o meu canal, sabe que eu estou contando um pouquinho sobre a minha trajetória com o visto EB2NW para imigração para os Estados Unidos. Mas eu também postei um vídeo há um tempo atrás sobre a revalidação do diploma. E aí, recentemente, eu tô tendo muitas perguntas em relação a esse vídeo e eu achei interessante trazer alguns pontos importantes aqui para vocês. Como, por exemplo, tirar a dúvida em relação ao tipo de visto e o processo de validação. Porque como eu comentei sobre os dois, algumas pessoas acham que são a mesma coisa, né? Que um depende do outro e não é bem assim. Então, eu vou explicar um pouquinho sobre o processo de validação do diploma e também os vistos, né? Ou o visto que eu tô fazendo e as outras opções de visto que vocês podem fazer. Outra pergunta que surgiu muito foi em relação ao custo do processo. Então, eu realmente queria trazer aqui nesse vídeo algumas explicações, pelo menos um passo a passo, do que vocês vão ter de custo inicialmente. Eu não vou ainda trazer todos os custos envolvidos, eu posso até fazer a parte 2, né, uma segunda etapa do vídeo, mostrando o que seriam os outros custos, os valores mais ou menos dos programas, tá? Mas agora o objetivo é, se você quiser conhecer, né, começar a se preparar realmente para fazer a validação do diploma, então venha assistir esse vídeo, você vai entender o passo a passo, vai entender os custos iniciais que você vai precisar e também vai ter uma ideia em relação aos vistos que você precisa para iniciar ou até mesmo para chegar na faculdade e cursar a odontologia. E, no final de tudo, exercer a odontologia nos Estados Unidos, certo? Então, hoje eu estou aqui ao lado do meu computador porque eu vou conversar com vocês sobre a primeira mito aí que surgiu, né, em relação ao processo. Primeiro, o visto EB2NW, ele é um visto de imigrante em que você consegue a opção de você ter uma residência permanente nos Estados Unidos, né? Que você mude para lá, você viaje para os Estados Unidos já tendo a intenção de morar de vez, digamos assim, né? Para sempre no país. Isso é um visto que é disponibilizado, né, pelo governo americano para profissionais qualificados. Não é um visto exclusivo para dentistas, médicos. Enfim, na verdade, ele é um visto disponível para profissionais qualificados e é um visto que ficou muito conhecido nos últimos tempos, certo? Esse é um ponto. Agora, existe apenas essa alternativa para você morar nos Estados Unidos? Não. Até porque algumas pessoas mudam para os Estados Unidos de forma temporária. Elas podem ter vistos de trabalho que sejam temporários, elas podem ir a estudar nos Estados Unidos também de forma temporária, e aí lá nos Estados Unidos elas podem definir se elas vão querer continuar morando no país ou não. Se elas decidirem morar no país por sempre, elas vão ter que fazer um processo de Green Card, certo? E existem milhares de tipos de processos de Green Card, e o objetivo do vídeo hoje não é falar especificamente sobre isso, mas é falar sobre o processo de revalidação da profissão. Eu quis trazer essas duas informações porque surgiram realmente dúvidas em relação ao vídeo que eu vou deixar aqui na descrição, que foi o meu primeiro vídeo que eu falo da revalidação do diploma de odontologia para os Estados Unidos. Então, o visto de residente permanente, que vai te dar a possibilidade de ter o Green Card, que é o EB2NW, ele é uma coisa. E trabalhar como dentista nos Estados Unidos é outra coisa. Uma coisa é eu receber a autorização para morar nos Estados Unidos e para trabalhar. Sim, eu vou ter uma autorização para trabalhar de forma legal, mas eu vou poder trabalhar com algumas profissões que não exigem uma certificação, não são profissões regulamentadas. A nossa profissão da odontologia, ela é uma profissão regulamentada nos Estados Unidos e eu preciso ter uma licença para poder atuar como dentista. Assim como outras profissões, como enfermeiros, advogados. Então, você precisa ter uma licença para você trabalhar na sua profissão. Então,
aí vocês já entendem que uma coisa é o visto e outra coisa é a revalidação do diploma, que aí já vem além da licença que eu preciso ter, né, como dentista. No caso dos Estados Unidos, eu não consigo obter essa licença com minha graduação do Brasil. Então, por isso a gente fala de revalidação de diploma. Por quê? Eu vou chegar lá, para eu tirar a licença de dentista nos Estados Unidos, eles vão pedir, né, alguns documentos, algumas comprovações, e eles vão pedir que eu tenha cursado, né, alguma instituição americana. E aí vem as opções da revalidação do diploma. Como eu falei no outro vídeo, existem muitas opções de revalidar o seu diploma, tá? E, digamos assim, as mais conhecidas são duas, digamos assim, né? São as mais conhecidas. A primeira é de você voltar para a faculdade de odontologia, se chama International Dental Program. Você vai voltar para a faculdade de odonto lá dos Estados Unidos e cursar mais de 2 anos. E existe uma outra opção, que é você fazer uma residência nos Estados Unidos. Essa residência é uma residência clínica. E depois é como se fosse trabalhar, né? Você vai, residência, você trabalha e estuda. Então, você vai trabalhar e vai estudar ao mesmo tempo. E depois de 2 anos, 2 anos e meio, você também vai ter um certificado, como se você tivesse concluído a faculdade. Digamos que essas são as opções mais comuns, mas existe ainda uma outra opção, que pode ser uma opção comum, que é das pessoas irem para lá fazer uma especialização, tá? Agora, qual é o diferencial? Cada opção que você vai escolher, de acordo, né, com o seu perfil e também com o tempo que você quer estudar, o valor que você vai investir, porque cada curso tem um valor, e é um determinante, mas tem outro determinante que vai ser importante, que é você decidir o local, o estado onde você vai morar. Porque os Estados Unidos, né, da América, eles têm autonomia. Cada estado tem autonomia para decidir as suas leis. Então, existem alguns estados que aceitam você fazer apenas uma residência e você vai conseguir tirar sua licença de dentista. Existem outros que não aceitam você tirar sua licença de dentista apenas com uma residência. Ele vai pedir que você tenha feito a faculdade lá, que é a primeira opção que eu falei para vocês, que é o IDP, que é o International Dental Program. E tem outros estados que vão aceitar se você fez apenas uma especialização, tá? Ainda tem uma outra forma ainda, que é se você fez a licença por reciprocidade. Você fez uma daquelas anteriores, né, digamos, você fez uma residência e não aceita naquele estado. Você trabalhou alguns anos naquele estado, você tinha uma licença ativa naquele estado e você quer mudar para um outro estado que aceita a licença por reciprocidade. Aí você pode fazer isso aí também. Mas assim, é muito complexo explicar em apenas um vídeo, porque são vários estados, né? Tem as suas características. Então, a gente também pode deixar como tópico de um outro vídeo, falar detalhadamente sobre as opções, né, de validação. Agora, o que eu queria deixar bem claro nesse vídeo? Para todas essas opções aí que eu explanei um pouco nesse vídeo, que você tem para revalidar o seu diploma, existe um ponto ali que é comum a todas elas, praticamente, né? Que é o quê? Você tem que iniciar o seu processo fazendo a prova do board, que chamam do board de odontologia dos Estados Unidos. Essa prova do board de odontologia, todos os dentistas que se formam em faculdades americanas fazem essa prova para poder trabalhar. E no programa que é específico já para dentistas estrangeiros, também é um pré-requisito na grande maioria dos programas. Eu vou dizer que são todos? Existe, eu acho que eu conheço apenas um que não exige essa prova. Mas no final das contas, como a concorrência é muito grande, é muito mais interessante que você tenha feito essa prova já, tá? Então, o que acontece? Essa prova, ela realmente é o primeiro passo para quem vai querer fazer a validação do diploma de odontologia nos Estados Unidos. Então, por isso que muitas pessoas falam nessa prova, que é o board. Você tem que focar no board, você tem que passar no board primeiro para depois seguir para as outras etapas. Então, esse vídeo é justamente para mostrar para vocês o passo a passo do que você tem que fazer, né, para de fato
se inscrever na prova, fazer a prova, né? Como estudar para a prova e ter essa primeira etapa concluída. Agora, não vai ser o principal, né? Assim, não é a única coisa que você precisa, mas é a primeira coisa, sim, que você precisa se dedicar a passar nessa prova, tá? Então, vamos lá. Eu vou mostrar aqui, compartilhar a tela do meu computador com vocês, porque eu quero mostrar os sites que você tem que encontrar e o que você tem que fazer no passo a passo, e aí eu já vou dizer os valores que você vai ter que investir nessa primeira etapa, tá? Vamos dividir por etapas. Então, a primeira etapa é o INBDE, certo? Vou mostrar agora para vocês. Passando aqui para lembrar de você não se esquecer de se inscrever no canal, de deixar seu sininho, deixar um like para que me estimule a gravar novos vídeos para vocês. Lembrando que meu nome é Raíssa Araújo, eu mostro aqui nesse canal a minha trajetória com vista B2NW e também a revalidação do diploma de odontologia para os Estados Unidos. Lá então, qual é o passo a passo e quais são os valores que vocês vão ter para investir nessa primeira etapa, que é passar no INBDE. Primeira coisa que você vai precisar fazer é, você precisa fazer o seu evaluation do seu diploma. O que é evaluation do diploma? Nada mais é do que transcrever as notas que você teve durante a sua graduação no Brasil para o sistema de notas dos Estados Unidos. É assim que funciona, né? E além disso, de transcrever as notas, eles vão tentar entender que você tem um diploma no seu país que é semelhante ao que eles oferecem lá no país deles. Então, para confirmar que você é bacharel em odontologia do Brasil, você precisa enviar para este órgão aqui, que é o ECE, né? Você precisa enviar o seu histórico, o seu diploma, para que eles façam essa avaliação, essa transferência das notas do Brasil para os Estados Unidos, para o sistema americano. E, inicialmente, você já vai ter um custo, né, com isso aí. O que é importante você saber? Para que você utilize o ICI já para depois aplicar para a faculdade, que é uma outra etapa que eu não vou descrever nesse vídeo, mas você vai utilizar o ICI em várias partes desse processo. Então, a primeira parte é justamente para você conseguir fazer a prova do INBDE. Então, você vai precisar dele agora, mas você também vai precisar dele depois, quando você for fazer a aplicação para as universidades, tá? Então, você precisa ter o curso by course, tá? Tem um valor aqui de $195. Eu utilizei esse aqui, que é o mais completo e que enviou também o histórico do high school, né, que seria o ensino médio aqui do Brasil. Sinceramente, eu acredito, pode alguém até confirmar aí, mas eu acredito que não é necessário. Mas eu utilizei esse que utilizou também o meu ensino médio. Eu fiz esse porque eu queria, né, que tivesse tudo, porque eu sei que nos Estados Unidos, para entrar na faculdade, é muito importante o seu histórico da graduação. Então, fui orientada a fazer esse aqui, que é o um high school course by course. Mas por que que eu vou dizer para vocês que eu não tenho certeza se é realmente esse o exigido? Porque a única coisa que fala no site, né, das universidades é que precisa ser course by course, mas ele não deixa claro se tem que ter o histórico da sua do ensino médio ou não, tá? Então, aí, realmente, a gente vai precisar confirmar essa informação ou fazer o curso by course, e aí você escolhe o que você vai fazer, se vai colocar o high school, o ensino médio ou não, tá bom? Eu utilizei o do ensino médio, $235, custo inicial. Uma coisa importante, quando você vai fazer o cadastro nesse site, ele te dá a opção de escolher para fazer para emitir uma cópia física para chegar na sua casa. E na época eu paguei por essa cópia física, eu tenho a cópia física da minha evaluation, né, do ICE hoje, mas ela não é utilizada, gente, porque a faculdade ela não aceita uma cópia física. Normalmente você vai precisar emitir uma outra cópia digital que é enviada diretamente para a instituição que você vai precisar. Lembrando que isso eu não vou falar muito ainda nesse vídeo, vai ser uma outra etapa para a gente falar das aplicações da faculdade, tá bom? Mas então, a priori, você vai fazer a sua Evaluation Diploma Course by Course lá no ICE. Depois disso, você vai ter que criar o seu Dent PIN, certo? Esse Dent PIN é um número como se fosse uma identidade sua e que todas as pessoas, né, os alunos, pessoas que estão fazendo algum tipo de prova, algum tipo de
avaliação referente à odontologia, ela precisa ter. Então, você, depois que tiver o VCI, você vai fazer o cadastro do seu DentPin, certo? Depois disso, eu coloquei aqui como opcional, né? É um outro tipo de evaluation que é feito pelo WES. Por que esse outro tipo de evaluation pode ser necessário no seu caso? Primeiro, o WES, ele é solicitado por algumas universidades, mas a grande maioria das universidades aceita apenas o ICI. Agora, tem algumas universidades, uma delas, que só aceita o WES. Então, pode ser, digamos assim, opcional, pode ser que você precise fazer ele em algum momento da sua aplicação. Mas para fazer agora a prova do INBDE, você não precisaria fazer o S. Mas eu vou deixar aqui como opção e para deixar claro que para fazer o INBDE não vai ser aceito o S. Você tem que ter o ICI, tá certo? E aí depois disso você vai fazer, depois que tiver o ICI, você vai fazer o seu cadastro lá, né? O pagamento para você fazer a prova do INBDE. Mas você vai fazer a prova quando, né? A qualquer momento, você vai se preparar para essa prova? Você vai estudar para essa prova? Sim, você vai estudar para essa prova. E o ideal é até que você só faça, né, o agendamento da sua prova quando você já estiver se sentindo seguro para isso. Mas após o ICI, você já vai começar a fazer o preparo para fazer o agendamento da prova, certo? E aí vem o custo da prova. O custo da prova do NBDE, ele é de $845 mais $350, que é uma taxa de, de processamento para dentistas estrangeiros. Então, você vai gastar para fazer a prova do NBDE $1.195 atualizados, né? Hoje em janeiro de 2024. Então, como nós falamos, né? Não é uma prova que você vai fazer simplesmente para testar ela. Então, o ideal é que você só faça a prova quando você estiver já bem seguro em relação à sua pontuação, né? Ao que você estudou. E aí vem o outro custo e a outra etapa que você vai seguir, até mesmo antes de aplicar a prova, que são os estudos. Aqui eu vou mostrar para vocês esse canal, que é do The Study Boards. Eu utilizei o programa do The Storyboards para me auxiliar no estudo, porque eles utilizam um cronograma e que faz com que você estude todos os dias e tenha que cumprir as metas. Então, realmente, eu continuo indicando que eu estudei pelo método deles e o custo que você vai ter para fazer um preparatório dos The Storyboards hoje é de $635, se eu não me engano, tá? $635 seria o custo do, do preparatório ali para o NBDS se você escolher os do Storyboards. Existem outras opções que eu vou atualizar para vocês, porque algumas pessoas comentaram comigo que fizeram com outras preparações. E esse canal aqui que eu utilizei na minha época é o Mental Dental Videos. É um canal gratuito, tem muitas informações, muitos vídeos gratuitos no YouTube, mas eles também desenvolveram o Bootcamp, que eu já vi que muitas pessoas estão utilizando hoje em dia e que realmente elas acharam muito interessante. O Bootcamp, ele é semelhante ao do Storyboards, pelo que me falaram, e ele também te ajuda a ter um cronograma de estudos, alguns testes práticos para te ambientar com o processo da prova. Então, é muito importante, muito legal. E aí, o custo do Bootcamp, se eu não me engano, é a partir de $400 também, de 400 a 600, porque vai depender do tempo que você vai fazer o tempo que você vai ter acesso ao app, certo? Sendo que também tem opções de estudar de forma gratuita, tá vendo? Até que eles disponibilizam. Agora, se você quiser, né, algo assim um pouco mais centrado, dependendo do seu dia a dia, do seu cronograma ali que você vai ter para estudos, talvez seja interessante pagar. Eu, sinceramente, recomendo, porque para mim foi muito importante. Lembrando que eu fiz o The Study Books, certo? E aí, esses são os custos, gente, inicial que vocês vão ter que ter só para fazer a prova. Mas aí tem um outro custo interessante que eu vou já voltar a falar com vocês sobre a prova. Pois é, voltando aqui para falar mais um custo que você vai ter em relação à prova, tá? E também falando um pouquinho de vistos. A prova, ela precisa ser feita nos Estados Unidos. Isso é uma das perguntas também que acaba sendo frequente. A prova do INBD, ela precisa ser feita nos Estados Unidos. Então, você vai ter que viajar para os Estados Unidos
ir pessoalmente até lá para fazer a prova. Toda essa preparação que eu dei, o passo a passo anterior, você vai poder fazer ainda do seu país, daqui do Brasil. Mas na hora de fazer a prova, você vai ter que ir sim até os Estados Unidos. Então você vai ter alguns custos. Se você não tem visto de turista, por exemplo, você não precisa ter um visto de estudante, tá? Você pode sim fazer com visto de turista. Por quê? Porque você só vai visitar os Estados Unidos, você não vai morar, não tem nenhuma intenção. Por mais que você queira fazer uma revalidação, isso não quer dizer que você vai morar nos Estados Unidos. Você só está indo lá para fazer uma prova, tá? Então você pode fazer congressos, provas. Então um visto de turista, pelo que eu saiba, né, ele pode ser utilizado sim. Claro que é bom pesquisar um advogado de imigração, se você tiver alguma dúvida, né? Eu não sou advogado de imigração para dar esse tipo de conselho, mas pelo que eu sei, você pode sim utilizar o visto de turismo, até porque você pode fazer apenas uma viagem esporádica, que você vai lá só para fazer a prova. Então, você vai lá, faz a viagem e para fazer a sua prova. Então, você vai ter custos com visto de turista, se você não tem o visto ainda, né? Você vai ter que ter esses custos e também o custo da viagem. Você vai viajar, passar talvez uma semana, 5 dias pelo menos, porque a prova hoje ela é dividida em 2 dias. Então, é apenas uma prova, que eles chamam de integrada, mas ela precisa de 2 dias seguidos, normalmente, para você fazer. Eu acredito até que você pode optar alguns dias de intervalo entre elas, tá? Mas o ideal é que você não faça um intervalo tão grande. Então, digamos que você vai precisar de uma semana, pelo menos, para ficar lá nos Estados Unidos, para você fazer sua prova. Então, você vai ter custos, sim, com visto de turista, se você não tiver, com a passagem, com a hospedagem. Então, aí eu acho que já dá para, né, responder uma das dúvidas, assim, que mais me perguntaram em relação a esse primeiro vídeo da validação e cumprindo essa primeira etapa. E aí vem, depois que eu fiz a prova, passei na prova, e agora? Agora a gente vai começar uma outra etapa, que aí eu vou sim voltar e fazer um novo vídeo para falar para vocês o passo a passo dessa segunda etapa, tá bom? Mas aí para encerrar, como eu falei no início, que eu queria também deixar clara a questão dos vistos, né? Como eu falei, uma coisa é fazer a revalidação com um tipo de visto e outra coisa é o visto de residência de moradia que eu estou pleiteando no momento, tá? Então, se você quiser fazer todo esse processo, iniciar com visto de turista e tentar até mesmo iniciar a aplicação das universidades com o seu visto de turista, você pode. Existem pessoas que fazem isso. Só que na hora que elas forem aceitas para a universidade, elas vão precisar fazer um outro visto, que aí você não pode estudar nos Estados Unidos com visto de turista. Se você realmente tiver que estudar nos Estados Unidos, você vai ter que ter um visto de estudante. Isso é possível? É possível, algumas pessoas conseguem. É fácil? Não vou dizer para vocês que é fácil, porque, enfim, vai entrar num outro ponto que já é os valores da faculdade. E aí eu vou trazer para vocês aqui no próximo vídeo, falando um pouquinho de como é que é esses processos da faculdade, quais são as opções que vocês têm de revalidar, e aí eu vou tentar explanar um pouco também sobre os valores dos cursos para ajudar vocês a definirem, certo? Então, eu agradeço, né, quem esteve aqui comigo nesse vídeo. Se vocês tiverem mais dúvidas, deixem aqui nos comentários, porque aí eu vou poder, né, falar para vocês outros assuntos e continuar abordando sobre esse assunto da revalidação do diploma de odontologia. Muito obrigada e até o próximo vídeo.